A obesidade é uma doença crônica, grave e de difícil tratamento. Como tal, necessita de tratamentos efetivos, controle e supervisão por toda a vida. Infelizmente, o arsenal terapêutico para controle clínico medicamentoso conservador é extremamente pobre e ineficiente. Além de representar um grande problema por si só, a obesidade, principalmente nas suas formas mais graves, é responsável por inúmeras outras doenças que causam limitações e aumento no risco de morte. Entre elas destacam-se o diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, o aumento do colesterol e triglicerídeos, a apneia do sono, artroses, além de diversos tipos de câncer. Além dessas enfermidades, que podem causar grande sofrimento físico, a obesidade também acarreta inúmeras limitações que roubam a qualidade de vida das pessoas. A cirurgia deve ser encarada como um dos passos rumo a uma vida mais plena e saudável. Está amplamente estudada e documentada no mundo todo como a forma mais segura e eficaz de tratar a obesidade severa. Nos próximos minutos, pretendemos mostrar quais são as etapas para percorrer todo o caminho, do pré ao pós-operatório tardio, compartilhando informações importantes para um tratamento seguro, eficaz e confortável. Oi, tudo bem? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica quer ajudar você a compreender melhor a cirurgia, desfazer os mitos existentes sobre ela e auxiliar na sua tomada de decisão. Nos próximos minutos eu vou falar sobre detalhes importantes e pontuais, mas esse vídeo não pretende substituir o diálogo com seu médico e sua equipe. Não deixe de esclarecer qualquer dúvida que ainda persista. Ele é qualificado para responder todas elas e poderá analisar o seu caso individualmente. Lembre sempre que a cirurgia é apenas o primeiro passo. A perda de peso é um trabalho contínuo, que envolve conscientização, vontade, participação ativa e, principalmente, mudança de hábitos de vida. É claro que, como em toda cirurgia, existem riscos, mas um preparo adequado e uma correta avaliação podem reduzir esses riscos e minimizar as consequências. Vamos lá? O primeiro passo é a realização dos exames e avaliações com diversos especialistas que irão verificar a sua condição clínica e geral. Cada paciente é avaliado de acordo com a sua idade, peso, hábitos alimentares, perfil psicológico, doenças associadas, expectativas e prioridades. Seu médico poderá determinar os mais adequados para você. Você também irá passar pela avaliação de uma equipe multidisciplinar. A ampla experiência acumulada nos últimos anos nos ensinou que o preparo e o acompanhamento depois da cirurgia têm impacto direto sobre os resultados a longo prazo e sobre a manutenção do peso atingido. A equipe multidisciplinar normalmente inclui um psicólogo ou psiquiatra, um nutricionista, um nutrólogo e um endocrinologista. Distúrbios psicológicos que podem variar desde uma ansiedade leve até alterações graves devem ser detectados antes da cirurgia. Tratar estes distúrbios ou planejar um tratamento contínuo no pós-operatório, sem dúvida, terá um impacto importante no resultado da cirurgia a longo prazo. O papel do especialista em nutrição começa no pré-operatório, identificando seus erros e preferências alimentares, e se estende por todo o pós-operatório, mais particularmente no período pós-imediato, através do planejamento da dieta de adaptação que dura em torno de 30 dias. As mesmas modificações promovidas pela cirurgia que levam à acentuada perda de peso e à melhoria no estado de saúde também levam a uma diminuição no aproveitamento de alguns nutrientes, necessitando, consequentemente, de reposição e monitoramento, independentemente da técnica empregada. Esse acompanhamento é feito periodicamente com intervalos cada vez maiores, necessitando de exames eventuais para equilibrar a reposição vitamínica e mineral. O endocrinologista também desempenha um papel fundamental antes da cirurgia, principalmente em pacientes com diabetes ou síndrome metabólica, onde doenças como diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial são avaliadas e atenuadas para que o paciente chegue à cirurgia o mais equilibrado possível. Após todo o preparo e avaliação, depois de receber todas as orientações e esclarecimentos sobre o procedimento escolhido, será necessário que você providencie a documentação para a sua internação hospitalar. Se você tem algum plano de saúde, possivelmente será exigida uma perícia antes da liberação da cirurgia. Uma vez liberada a cirurgia, uma consulta com o anestesista é realizada para uma rechecagem dos exames,
para avaliação dos riscos anestésicos e planejamento do procedimento. Outro profissional que irá cuidar de você é o fisioterapeuta, e seu cirurgião poderá solicitar um preparo especial com esse profissional até mesmo antes da cirurgia. Além da participação no pré-operatório, o fisioterapeuta irá prescrever e auxiliar na realização de exercícios respiratórios e de mobilidade, e também estimular e acompanhar as primeiras caminhadas. Exercícios adicionais serão prescritos também para você fazer em casa após a alta. Estas recomendações são fundamentais para reduzir os riscos de diversas complicações, principalmente as pulmonares. Primeiros passos dados, você estará pronto para a sua cirurgia e pronto para mudar de vida. Uma das maiores dúvidas que recebemos no consultório é: como é feita a cirurgia bariátrica e quais são elas? As cirurgias podem ser feitas por um procedimento minimamente invasivo, chamado de laparoscopia, ou através de um corte único de cerca de 30 a 15 centímetros, numa cirurgia com o abdômen aberto. No caso da videolaparoscopia, são realizados cerca de 5 a 7 pequenos cortes do abdômen, por onde são introduzidos uma microcâmera e delicados instrumentos para a manipulação dos órgãos e tecidos. Suas principais vantagens são: maior segurança devido à menor incidência de complicações em geral. Menos dor e mais conforto, permitindo uma recuperação mais rápida e retorno precoce ao trabalho e às atividades diárias. Menor risco de desenvolver hérnia no corte cirúrgico. Menor risco de infecção da ferida operatória. E melhor resultado estético por deixar menos cicatrizes. Apesar do procedimento por vídeo ser o mais comum, eventualmente uma cirurgia aberta pode ser necessária. As razões mais comuns para isso são basicamente duas. A primeira, cirurgias abdominais prévias ou fígados muito grandes devido à obesidade e à esteatose muito grave. E a segunda, intercorrências cirúrgicas e anatômicas que comprometam a perfeita identificação e manipulação dos órgãos. Quando isso ocorre por uma questão de segurança do paciente, um procedimento começado por videolaparoscopia pode ser convertido ou transformado numa cirurgia a céu aberto. Essa decisão é tomada pelo cirurgião no momento da cirurgia, mas sua ocorrência é extremamente rara. Existem 4 técnicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Saúde. Dessas, a banda gástrica ajustável, também conhecida como cirurgia do anel, e a cirurgia de Scopinaro, onde se encurta muito o trajeto do alimento no intestino, dificultando a absorção. São feitas muito raramente e utilizadas em situações de extrema exceção. As outras duas são o bypass gástrico e a gastrectomia vertical, que são realizadas rotineiramente no Brasil em grande quantidade. Então, vamos nos ater aqui a essas duas últimas. O bypass gástrico, também conhecida como cirurgia de Fob Capella, devido ao nome de alguns de seus idealizadores, é a cirurgia mais realizada no Brasil e a com maior número de pacientes já operados no mundo. Consiste na criação de um pequeno estômago que, desviado para um ponto do intestino delgado, encurta o trajeto dos nutrientes até a porção final do mesmo, chamada de íleo. O estômago fica então dividido em 2 partes, uma menor, por onde o alimento irá transitar, e outra maior, que ficará isolada, mas que ainda produz sucos digestivos que irão se encontrar com o alimento mais adiante e auxiliar no processo de digestão e absorção. Complicações relacionadas a esta parte isolada do estômago são muito raras e não trazem nenhuma consequência, a não ser a dificuldade em visualizar esse segmento em uma endoscopia. No passado, pensava-se que os mecanismos que levavam à perda de peso nessa cirurgia eram apenas pela redução do estômago, causando limitação na ingestão e dificuldade na absorção dos alimentos. Hoje, sabemos que é muito mais do que isso. Diversos hormônios produzidos no aparelho digestivo se modificam e contribuem para a redução da fome e da saciedade. Existe, por exemplo, um hormônio responsável pela fome, chamado grelina. Ele é produzido em todos os segmentos do trato digestivo, mas em maior quantidade no estômago. Quando isolamos ou retiramos a parte do estômago que produz a grelina, o paciente fica sem fome. Isso é mais intenso no início, mas com o tempo outras partes do intestino vão retomando a produção, o
que faz com que a pessoa vá diminuindo a perda de peso e se mantenha saudável. Ao contrário da fome, existe a saciedade, que é o gatilho que nos faz parar de comer e permanecer saciado. Os hormônios que dão essa sensação, como PYY e GLP-1, aumentam muito após a cirurgia e são muito importantes na manutenção do peso perdido e no controle do diabetes após a cirurgia bariátrica. Outro procedimento muito utilizado no Brasil é a gastrectomia vertical, conhecida também como sleeve, que é um nome inglês para manga de camisa. Nessa técnica, é retirado cerca de 2/3 do estômago em seu eixo vertical, transformando em um tubo estreito por onde a comida vai passar. Esta cirurgia baseia-se no princípio da restrição do volume alimentar ingerido e na retirada de uma área do estômago que produz a grelina. Muitos estudos têm mostrado que os hormônios da saciedade também aumentam nessa operação. Esta cirurgia também apresenta suas vantagens. É um procedimento mais simples e mais rápido, com risco cirúrgico um pouco menor e com menos necessidade de suplementação vitamínica, sendo uma boa escolha para pacientes com anemia crônica ou osteoporose grave, por preservar a absorção da primeira porção do intestino. Entretanto, pessoas que têm doença do refluxo gastroesofagiano importante, apresentando azia e queimor no estômago com frequência, deverão evitar esta cirurgia por ela ter um potencial de acentuar esses sintomas e piorar o refluxo. Ela também é menos potente no controle do diabetes mais grave e nos indivíduos muito obesos. Toda cirurgia pode apresentar riscos, inclusive de vida. Atualmente, o risco de uma fatalidade na cirurgia é quase o mesmo de uma cesariana ou de uma cirurgia de apêndice, em torno de 0,1%, ou um caso para cada 1.000 pessoas operadas. Problemas e complicações também não são comuns, podendo ocorrer em torno de 1 a 2% dos casos. Dentre elas, as que mais preocupam são a trombose venosa, que é o entupimento das veias, aumentando a chance de embolia pulmonar e outras alterações pulmonares. As fístulas, que é quando há um vazamento do conteúdo do estômago ou intestino pelas costuras e grampeamentos feitos na cirurgia. Os sangramentos e as hérnias e obstruções do intestino. A boa notícia é que a incidência dessas complicações é muito baixa, para não dizer raras. Além de adotarmos diversas medidas para preveni-las, dispomos de recursos para resolver quase todos os problemas. É claro que quando ocorrem, trazem angústia e inconvenientes, mas isso é o imponderável da medicina e do tratamento de doenças graves, como a obesidade. A colaboração do paciente é fundamental para o sucesso do procedimento. Fazer corretamente a fisioterapia, ficar ao máximo fora da cama, obedecer o jejum e a dieta prescrita ajuda a evitar várias complicações. Quando a cirurgia terminar, você acordará com o anestesista conversando com você. Assim que ele julgar possível, você irá para uma sala de recuperação anestésica e só será liberado para ir para o quarto quando preencher parâmetros de segurança pré-determinados. Como em qualquer cirurgia, o repouso por algumas horas vai ajudar seu corpo a eliminar os medicamentos anestésicos. Após esse tempo, é bom sentar-se na cama por alguns minutos para não ter o risco de sentir tontura ao se levantar. Posteriormente, você já poderá caminhar, ir ao banheiro e ficar sentado na poltrona do quarto. É importante não ficar o tempo todo na cama, ajudando a evitar complicações. Em alguns casos especiais, um dreno é deixado próximo à região das costuras, que deve funcionar como um sentinela para ver se tudo corre bem por lá. A decisão de deixar um dreno é do cirurgião e muitas vezes ocorre durante a cirurgia. Depois de uma semana, o dreno e seus pontos deverão ser retirados. Se você faz uso de medicamentos para hipertensão, diabetes, depressão ou para tratar qualquer outra doença, não deixe de falar com seu médico para que ele avalie e reprograme suas medicações. É comum pacientes hipertensos ou diabéticos melhorarem após a cirurgia ou até ficarem livres desses tratamentos. Logo após a cirurgia, você receberá medicamentos através do soro e de injeção subcutânea, que irão ajudar na recuperação e prevenir complicações. Mas dependendo da gravidade, isso pode demorar. Uma fisioterapeuta fará sessões de exercícios que te ajudarão em todo o processo para que a recuperação seja mais rápida. Após 2 ou 3 dias, você poderá ter alta e ir para casa. Uma vez em casa, o mais importante é seguir as orientações dadas pela equipe.
Obedecer rigorosamente o volume e qualidade dos alimentos é essencial para seu pós-operatório ser tranquilo e evitar complicações. Obedeça a progressão prescrita de líquidos, pastosos e finalmente sólidos. Perigo! Ingerir uma quantidade maior de líquido ou algo pastoso ou sólido neste período pode comprometer seriamente as costuras, levando a complicações graves. Quando chegar a hora dos sólidos, lembre que a mastigação é fundamental para a evolução da dieta. Mastigar bem e comer devagar evitará eventuais desconfortos. Depois de um mês da realização da cirurgia e da avaliação da nutricionista, você poderá evoluir a dieta verificando sua aceitação aos alimentos. A partir de agora começa a reeducação alimentar. Deixar de lado velhos hábitos e alimentos industrializados pode evitar que você volte a engordar. O plano alimentar foca no consumo de alimentos ricos em proteínas e carboidratos complexos. Carnes, ovos, leguminosas, frutas, verduras e legumes vão fazer parte dessa nova vida. Mais do que nunca, você precisa de muita qualidade no que ingere no seu dia a dia. Quando começar a emagrecer, seu organismo vai queimar também uma parte dos músculos, além da gordura. Então, aqui entra a atividade física para preservar sua massa magra e facilitar a eliminação da gordura, levando a um emagrecimento mais saudável. Com 30 dias da data da cirurgia, é hora de planejá-las. Este planejamento é muito importante para que não se lesione. Progredir de forma crescente e com orientação inicial do fisioterapeuta e depois do educador físico farão com que você atinja seus objetivos mais facilmente, além de criar bons hábitos. Nessa abordagem eu quis mostrar a você o passo a passo de uma cirurgia bariátrica, o antes, o durante e o depois do procedimento. Mas claro, toda a informação necessária você vai ter junto aos profissionais que darão apoio à sua decisão. O mais importante é pensar que a obesidade é uma doença grave e limitante e que a cirurgia é uma ferramenta que irá auxiliá-lo em uma grande guinada rumo a uma vida mais plena e saudável, com muito mais qualidade. Devemos lembrar sempre que grande parte do sucesso dependerá do quanto você irá aproveitar essas ferramentas e mudar seus hábitos de vida. Fazer revisões anuais com seu médico e com a equipe multidisciplinar, acompanhadas dos exames de rotina, manterão você no caminho certo ao longo de toda a sua vida. Procure, leia, se informe, pergunte e, principalmente, acredite que você pode e deve mudar sua vida. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica acredita que informação e respeito ao obeso é parte fundamental na contínua luta contra a doença da obesidade, contra o preconceito e a desinformação. Visite o nosso site e acompanhe as nossas mídias sociais. É parte da nossa missão, além de auxiliar nossos membros, levar o conhecimento médico de qualidade para toda a sociedade. Até a próxima!